Muito obrigado. É um grande prazer estar mais uma vez aqui com vocês no nosso segundo dia. Eu fiz uma visita maravilhosa ontem a Porto Alegre. Nós tivemos um jantar muito bom ontem na churrascaria, e a quantidade de comida que eu comi ontem foi mais ou menos o que eu como uma semana inteira normalmente. Eu não entendo por que os brasileiros são, como que eles são tão magros, se a quantidade de carne que eles comem é tanto. Talvez se exercitem muito, caminhem bastante. O meu tópico hoje é a economia das redes e da tecnologia digital. Ele é um assunto divertido, na minha opinião. E provavelmente seja divertido para vários de vocês, como ouvintes, porque todos estamos interessados em coisas em rede, coisas digitais, todas as nossas parafernálias e os nossos aparelhos, aparelhinhos são digitais. Aqui temos as minhas anotações da palestra e todos nós adoramos essas novas tecnologias, não é verdade? Usamos a internet de tantas formas, todos os dias, que nós às vezes nem estamos conscientes. Usamos nossos celulares o tempo todo. A maior parte de vocês fazem parte do Facebook, no MySpace, vocês conversam com seus amigos e assim por diante. Então nós, por um lado, normalmente, nós nem nos damos conta desses fenômenos, nós não pensamos, não paramos para analisar com cuidado todos eles. Não aplicamos análises econômicas para entender a sua natureza, as suas origens, suas implicações, desdobramentos para os empreendedores, para os negócios, para políticas governamentais e assim por diante. Ainda assim, por outro lado, às vezes, quando os comentaristas, economistas e acadêmicos, políticos tentam pensar sobre redes e tentam analisar as redes e a economia digital, eles chegam às conclusões erradas. Ou seja, que uma economia em rede, uma economia digital, é tão diferente de qualquer outra coisa, de uma economia mais antiga, que novas regras e novas teorias e novas políticas precisam ser aplicadas, dizem eles. Por exemplo, autores dizem que o governo tem que ter um papel muito maior regulamentando e monitorando para garantir que as redes sejam neutras, que a concorrência seja justa, porque caso contrário, dizem eles, o mercado fracassará e não funcionará de forma adequada. Então hoje, o que vamos fazer é adotar uma perspectiva mais balanceada, mais equilibrada, para explicar as formas como a tecnologia digital melhora as nossas vidas, para que os empreendedores possam realizar coisas que não podiam anteriormente, explicando o papel do empreendedorismo na economia digital, mas ao mesmo tempo eu gostaria de encarar alguns mitos, desmanchar, desbancar alguns mitos muito comuns para explicar o porquê os mercados fracassam, de acordo com a vantagem do primeiro entrante, de retornos aumentados e assim por diante. Eu sei que as redes e questões de rede são muito significativas aqui no Brasil. Estávamos ontem no restaurante e eu notei que tinha esse poste, e aí tem essa rede bastante impressionante do outro lado da rua. Não temos redes com tantos nódulos assim, não é? Tantos fios lá onde eu moro, e isso me impressionou bastante. Há muito entusiasmo atualmente em relação à nova economia digital em rede. Quais tipos de coisas as pessoas têm em mente, suas preocupações? Bom, apenas observando as formas como as pessoas estão conectadas em rede atualmente é impressionante, se você comparar isso com o passado. Isso é algo extremamente importante, gera muita atenção. A internet, claro, é o exemplo mais patente, a forma que todos nós estamos conectados 24 horas por dia pelos nossos dispositivos móveis e tal. Você pode alcançar praticamente qualquer pessoa no mundo inteiro, praticamente a qualquer hora. E as pessoas até mesmo gostam, alguns momentos raros, que podem ficar num avião
e aí o escritório não pode ligar para eles para passar trabalho. Claro que isso já está mudando em vários aviões e vai, não sei aqui no Brasil, não sei se você pode talvez ir para a floresta amazônica, talvez lá você não tenha um sinal no seu dispositivo móvel, talvez eu esteja errado, talvez tenha pontos de conexão por toda a Amazônia, não sei. Mas vamos parar de pensar um pouquinho sobre isso. Essa é uma forma muito diferente comparado a como vivíamos no passado. Na verdade, os economistas que analisam o desenvolvimento econômico e a história econômica e a ascensão do capitalismo, normalmente se concentraram em aspectos de rede. Avner Griffith, da Universidade de Stanford, por exemplo, ele afirmou que não era uma coincidência que o comércio de longa distância surgiu no final da Idade Média no Mediterrâneo, entre grupos específicos de indivíduos. Ele afirma que havia um grupo de mercantes, de comerciantes judeus lá, que desenvolveram mecanismos confiáveis para comércio de longa distância, ou seja, você coloca a sua mercadoria no navio e manda para um porto distante. Ele, às vezes, demorava meses para chegar lá, e aí você tinha que esperar o pagamento em espécie ou outras mercadorias em troca, muitos meses depois disso. Esse era um sistema, havia um alto nível de confiança, de confiabilidade para qualquer comerciante, porque eles deveriam remeter suas mercadorias sem saber se iam receber e quando iam receber. Se vocês pensarem na nossa conversa sobre empreendedorismo que tivemos ontem, isso tem tudo a ver. Ninguém, de forma anônima, iria entrar numa transação comercial assim, certo? Mas, na verdade, quem desenvolveu esses mecanismos de comércio não fizeram de forma anônima. Eles estavam fazendo trading com outras pessoas dentro do seu subgrupo religioso e étnico, e assim eles mantinham registros precisos das identidades dos diferentes comerciantes, do seu comportamento passado. Havia muitos incentivos para o desenvolvimento de reputações positivas com relação à confiabilidade e honestidade. Quantos de vocês já compraram ou venderam algo no eBay, por exemplo? Ou no equivalente aqui no Brasil? No Mercado Livre aqui, por exemplo. E claro que o motivo pelo qual o eBay funciona é que depois que você vende ou compra, você tem a oportunidade de avaliar o vendedor. E é por isso que funciona. Se você mandou um dinheiro através do PayPal ou outro sistema de pagamento e o vendedor manda a mercadoria que não é adequada, que não foi o que foi divulgado, ou tem baixa qualidade, ou nunca mandou a mercadoria, por exemplo, você pode colocar uma mensagem bem ruinzinha e você pode esmagá-lo na avaliação. E é claro que isso vai dificultar a vida dele para que ele venda a outros consumidores no futuro. E assim haverá um mecanismo de reputação bastante forte que vai permitir que um comércio de longa distância ocorra. E há centenas de anos atrás, antes do eBay, havia as comunidades que estavam geograficamente distantes, mas culturalmente próximas, e assim mantinham arquivos das atividades comerciais das pessoas, como essas avaliações do eBay e do Mercado Livre. E o que eu quero dizer é que os historiadores da economia histórica disseram que o efeito do comércio em rede foi o que permitiu a revolução econômica e depois a revolução industrial e assim por diante. Então, o que foi muito raro e difícil e desafiador para os nossos ancestrais, nesse sentido, se tornou algo muito fácil para nós hoje em dia. Muitos comentaristas já observaram um papel do conhecimento, ou, de forma mais geral, dos recursos intangíveis, como a fonte da rentabilidade ou da vantagem competitiva. Disse, por exemplo, que na economia antiga, para uma empresa ter sucesso, tinha que ter muitos recursos tangíveis, como propriedade, fábricas, maquinário, matérias-primas,
E é claro que isso ainda importa hoje, mas há empresas como o Google, o Facebook, o Twitter e assim por diante, que não têm muitas infraestruturas físicas, ou pelo menos a infraestrutura física que eles têm, com muitos computadores, ou fazendas de servidores, server farms. Na verdade, se trata de informações, de conhecimento, de reputação. Isso é o que mais importa no mercado para eles. Os recursos que geram os maiores tipos de vantagem competitiva. Porque atualmente, esses recursos se tornaram mais intangíveis. Então, isso marca uma diferença fundamental entre a economia atual e a economia antiga. Todos vocês já ouviram falar da lei de Moore? Vocês já ouviram falar, certo? O nome do cara era Gordon Moore, especialista em semicondutor, não o Michael Moore, não o documentarista Michael Moore, que faz um monte de filmes bobos. O Moore, ele era um engenheiro, fundador da Intel, de semicondutores, que observou que existe uma aproximação, não uma lei praxeológica, mas que o poder computacional de um chip, ele dobra a cada ano e meio a capacidade de processamento. A cada um ano e meio, a capacidade de processamento de um chip, ele aumenta uma vez e meia. Isso, claro, que é um crescimento exponencial da capacidade computacional. Você vê, se estivesse num gráfico, você ia ver uma linha que está crescendo, mas não só crescendo, mas crescendo de forma exponencial. E quando você estuda a economia digital, a nova economia, você analisa os dados, com frequência você vê muitas fotos com esse crescimento exponencial, com a quantidade de dados que você pode armazenar num pequeno chip de um certo tamanho. E não é só o aumento de 1 GB por ano. Não, ele está dobrando a cada ano. E todos vivenciamos isso, certo? E às vezes é até engraçado. Quando pensamos da capacidade de armazenamento que precisamos de fato nos nossos computadores, ou nos nossos iPods, ou nos nossos celulares, o número continua o mesmo, mas a unidade de medida é que muda, não é? Então, quando eu era jovem, antes de muitos de vocês nascerem, um bom computador tinha 64 KB de memória. E uns anos depois, o computador tinha 64 MB de memória. Era bom. E agora 64 MB e amanhã vai ser terabytes. Vai mudar a medida. Na verdade, não importa muito a medida. Você simplesmente sabe que 16 não é suficiente, 32 é bom, 64 é que é bom. Muda a medida. Às vezes vemos esses gráficos com uma linha que desce. Normalmente é o custo de uma capacidade computacional. O custo econômico, ele cai a uma taxa cada vez mais veloz. O custo de transmissão de informações de um lugar para o outro também cai normalmente nesses gráficos. O que chamamos de lei de Metcalfe, também era outro engenheiro. Essa lei tem a ideia de que o valor de uma rede e o benefício de fazer parte de uma rede é proporcional não ao número de nódulos, de pessoas que fazem parte,